Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos então seguir adiante o nosso estudo dirigido da obra Ciência dos Sacramentos, do autor Charles Webster Leadbeater. E aqui nós vamos fazer uma abordagem didática sobre os fundamentos e princípios desse rito cristão. Nós vamos agora para o capítulo 2 desse estudo dirigido à Santa Eucaristia, vídeo 16. Já percorremos aí uma boa jornada. Vamos ter uma noção de onde a gente está e onde a gente vai? Então, até o vídeo anterior, até o 15º vídeo, nós completamos a primeira etapa. Eu trouxe aqui numa visão piramidal, da gente entender a Santa Eucaristia. Eu dividi ela em está dividida aqui em cinco grupos de atividades. Então, os ritos iniciais, nós acabamos de percorrer essa jornada com esses 15 primeiros vídeos. E agora nós vamos entrar na etapa da Santa Eucaristia, da liturgia da palavra. Nós vamos apresentar aqui esses próximos vídeos. Depois o grupo de atividades que nós vamos ter da liturgia eucarística. Depois entra então dentro da Santa Eucaristia os ritos da comunhão. E a quinta etapa final são os ritos finais, ok? Então vamos para a segunda etapa aqui da Santa Eucaristia. E aqui nós vamos trabalhar com a epístola, certo? Antes de seguir adiante, então, lembrar que esse é um estudo dirigido. Eu estou como diácono na Igreja Católica Liberal, província do Brasil, e o meu objetivo com esse trabalho é um trabalho de compartilhar conhecimento. Não é palestra, não é seminário, é apenas uma forma que eu encontrei de, através do meu estudo como seminarista, poder reforçar esse aprendizado que eu achei tão importante. E aqui, na nossa missão Monsenhor Leadbeater, em Uberlândia, eu quero trabalhar com as obras, principalmente as obras que abordam o cristianismo, apresentadas aí pelo Monsenhor Leadbeater, que foi um dos fundadores, um bispo-presidente da nossa Igreja Católica Liberal, ok? Então deixa à vontade com você, os meus contatos estão no meu site, está aí www.tonyamaral.com, e sempre lembrando, com muito respeito, com muita cortesia, eu não estou trazendo aqui uma abordagem como sendo verdade, como sendo uma palestra aí de convencimento, e sim compartilhando conhecimento. Então, comentários são bem-vindos, desde que sejam com muita educação, cortesia e contribuição para a nossa evolução. Ok? Vamos seguir então mais mais um vídeo. Esse é o nosso 16º e vamos falar da epístola. Aqui eu procuro tirar sempre um momento visual de quando esse momento acontece na nossa liturgia. Esse é um vídeo que eu uso para o meu treinamento pessoal, para poder, através das legendas, poder traduzir melhor momentos da nossa Santa Liturgia. Então, vamos seguir adiante falando um pouco da epístola aí. No que chamamos, o autor traz, então, lembrando a vocês também que é o seguinte, a minha abordagem aqui é trazer fragmentos do texto, trazer partes que eu acho relevantes do texto e fazer os comentários aqui, ok? Então essa vai ser a nossa linha de abordagem aqui. Então o autor começa destacando no que chamamos de epístola, seja às vezes retirada dos livros do profeta. A intenção é claramente oferecer ao povo alguma instrução definida, pois não devemos esquecer que naqueles dias antigos não havia livros impressos, de modo que o ensino era dado só oralmente. Ok? Então, o autor destaca aqui, primeiro, de onde ele está, de onde são retirados os conteúdos que vão ser narrados aqui pela epístola, esse momento da liturgia. E aí, outro ponto que ele destaca é que esses recursos, a forma como a epístola hoje é lida dentro da liturgia da Igreja Católica Liberal, e dentro da origem tanto da Igreja Anglicana quanto da Igreja Católica Romana, já foram feitas de algumas outras formas. Então, dentro da liturgia da Igreja Católica Liberal, foi desenhada para que fosse dessa forma aí. Lembrando que a função desse texto era realmente trazer um pouco da informação uma leitura do livro dos profetas, uma vez que as pessoas não tinham livro naquela época, né? Então não era muito fácil, não era muito acessível ter livros. Então aí reforçando também a importância da missa, da Santa Eucaristia, para auxiliar as pessoas naquela época a terem um pouco mais de acesso, mesmo que seja de maneira oral.
Lembrando também que eu procurei trazer algumas imagens para poder ilustrar um pouco melhor, ter uma experiência visual um pouco melhor da nossa obra, né? Lembrando que essa obra, Ciência dos Sacramentos, essa é uma obra do original em inglês e foi traduzida. Nós temos aqui na Igreja Católica Liberal uma tradução do Padre Osmar de Carvalho. Nós usamos ela aqui também. E aí nós vamos sempre contar com esse livro. Ele já tem mais de um século. Então, assim, eu estou procurando trazer muita ilustração através da inteligência artificial para melhorar realmente que esse conteúdo traga um pouco mais de uma experiência visual, audiovisual, didática mais agradável, né? Mais agradável não, é diferente apenas do livro e da leitura em preto e branco, ok? Então, seguindo aqui, um outro destaque do texto que eu achei bem importante, por isso que eu trouxe a ilustração, com relação ao edifício, o objetivo dessa leitura é despertar as faculdades intelectuais da congregação, dando-lhes alimento para o pensamento, de modo que possa ser fornecido material mental além do astral. Então aqui, o que a gente quer estabelecer, o que o autor quer trazer aqui, lembrando sempre o seguinte: a obra ela vai caminhar, a liturgia ela vai caminhar sempre no plano físico e no plano astral. Então, o autor vai estar sempre trazendo esses paralelos do que está sendo feito no plano físico e o que isso significa em paralelo no plano astral. Então aqui ele está dizendo que o material a ser usado agora, a partir da liturgia da palavra, da epístola, começa realmente a trazer um material mental para auxiliar o quê? Na construção do edifício eucarístico. Lembra, então, que nós temos um edifício, toda a liturgia, ela vai sendo feita para construção e edificação no plano astral. Nós vamos ver nos vídeos anteriores, aí, nos próprios desenhos. Então, nós estamos dentro de um edifício maior, elaborado no plano astral, a partir das atividades realizadas no plano físico. E aqui ele começa a dar o tom realmente, que aqui a gente, nessa etapa, começa a recolher um pouco mais de material do plano mental da congregação para a construção do edifício. Seguindo um pouco mais outro recorte aqui, o autor destaca que agora passamos à parte mental do serviço, conforme eu tinha falado. Até agora estivemos construindo o material astral, mas a partir de agora passamos a atuar no plano imediatamente superior. A epístola é em grande parte astral e em grande parte mental. Em parte mental e o gradual é mais mental. Então ele está falando aqui as partes da liturgia que estão mais operando no plano astral, mais operando com material no plano mental. Ele está reforçando aqui que o evangelho é quase só mental e que o credo é largamente o mental superior. É como se ele estivesse dando os tons de uma ópera, os tons de uma música, as escalas de uma música, que ele está dando as dimensões com que cada etapa dentro da liturgia da palavra auxilia, com que tipo de recurso cada etapa auxilia na construção do edifício eucarístico, certo? A efusão da epístola começa quando o anjo que fica no centro do altar derrama muita matéria astral superior e mental inferior através dos 3 ministrantes. Isso é absorvido pela congregação e depois devolvido, vibrando em uma frequência ligeiramente reduzida, mas muito maior em volume. Nesse sentido aqui, é muito importante, a gente já falou isso antes, destacar, nós estamos falando assim, a ciência dos sacramentos. Então aqui o autor, eu acho que assim como, eu acho que o Leadbeater, dentro da jornada de clarividente dele, de místico clarividente, eu acho que ele se assemelha muito ao Freud. Eu acho que o Freud, na condução da sua teoria psicanalítica, o Freud era um cientista, basicamente ele era um cientista, um médico cientista. Eu até fico assim, é incrível as pessoas, muita das áreas médicas, muitas de algumas áreas do conhecimento, tratar com desdém a psicologia, a teoria psicanalítica. Isso eu falo como psicanalista clínico, e principalmente freudiano, de matriz freudiana. Eu vejo que é um desrespeito muito grande, como se o Freud não tivesse feito basicamente ciência. Há um descrédito muito grande enquanto teoria da psicanálise, enquanto não ser validada cientificamente e comportamentalmente. Mas eu acho, pelo que a gente conhece, né, e geralmente, normalmente quem critica o trabalho do Freud é porque não conhece a metodologia científica
assim como nós vamos ver também dentro do Espiritismo a abordagem kardeciana, na elaboração do Livro dos Espíritos, todas as experiências de Kardec, Freud, Reich, Jung, né, principalmente Jung, quando Jung vai tratar realmente da sua teoria, ele vai na Índia, ele começa a trabalhar com as mandalas. Então, são pessoas que estão nessa mesma época, nessa mesma área na Europa, são grandes cientistas que estão procurando trazer uma visão científica para assuntos subjetivos, para assuntos metafísicos. Então, quando Freud vai falar do inconsciente, Jung vai falar dos arquétipos, Reich vai falar dos traços de caráter, do orgone, e aqui o Leadbeater ele vem realmente trazer uma abordagem sobre como clarividente de uma ciência de algo que está sendo realizado empiricamente. Então ele está trazendo aqui, e eu vejo assim, que é muito fácil as pessoas que não conhecem, que não tratam realmente das experiências empíricas e clarividentes, mediúnicas, simplesmente não acreditar, não ver. Por quê? Porque essas pessoas realmente estão baseadas apenas nas experiências no plano físico, nos 5 sentidos. Ok? Então aqui eu vejo com muito respeito, com muita qualidade, a cientificidade que o Leadbeater trouxe na obra dele. Isso nós estamos falando há mais de um século. Agora, pensa agora com os equipamentos que nós podemos ter, com a grande melhora científica no termo técnico, no termo mecânico, de podermos realmente validar muita coisa do que está sendo tratado aqui, certo? E aqui ele está falando realmente, e principalmente nesse sentido que ele está falando aqui, como esse material mental e astral, como é feita uma troca de material através da narrativa da epístola, como é feita essa troca, e aqui está falando, como é feita essa troca de material entre o celebrante e a congregação, e principalmente, olha a palavra aqui, vibrando em uma frequência ligeiramente reduzida. Então, o que ele está falando aqui? Gente, isso é frequência. Frequência da forma, através do quê? Da luz e do som. Então, isso aqui é ciência pura. Então, é muito importante a gente perceber o que ele está tentando traduzir através da visão de clarividência do plano astral e no plano físico. A gente já tem noção, aqui ele está falando de luz, de vibrações e de frequências ampliadas e reduzidas, ok? Então é muito importante a gente, nós acreditarmos realmente na forma como o Leadbeater constrói realmente uma experiência empírica clarividente, nos trazendo percepção realmente que os nossos 5 sentidos não conseguem captar. Aqui eu procurei trazer também dentro das minhas andanças dentro da inteligência artificial, procurando para que ela construa algumas imagens. Não são imagens, eu procuro passar uma narrativa para poder descrever em forma de imagem. Tem muito detalhe aqui que a gente sabe que realmente não corresponde, fica um pouco fora, a ordem, a montagem aqui, mas o intuito realmente é só, ele está mostrando aqui a presença do anjo no centro do altar, como seria realmente essa troca das energias no plano mental, ok? Seguindo então com mais um recorte do texto aí, qualquer plano que seja adotado, o celebrante deve permanecer no centro do altar, pois ele, como anjo, tem de reunir forças de ambos os lados do altar para enviá-las para baixo e para fora através dos seus assistentes. Então esse texto aqui está reforçando aquela imagem que a gente trouxe. E aí realmente ele vai deixando claro a questão das posições. A ritualística, a gente acompanha muito, como a gente vai ter experiências muito no yoga, no Vedanta, as tradições do yoga, do Vedanta, que são mais bhakti, que são mais devocionais, ritualísticas, o cristianismo dentro do catolicismo tradicional e as outras ordens místicas que trabalham muito dentro da ritualística, essa questão das posições, o ritual é uma coisa muito bem elaborada, que as pessoas que não entendem, tudo tem que estar na posição, tudo tem seu símbolo, tudo tem sua função. Então não são elementos assim. A ritualística, por mais que a gente ignore, por mais que a gente não conceba realmente de maneira visual, de maneira sensorial aquilo que se trata, em outros planos, em outras dimensões, aquilo tem uma função. Tem uma função de ser, né? Então a gente não pode simplesmente porque não vê ignorar, ok? Então tem que ter muito respeito
realmente para com a ritualística no sentido da regra, no sentido da ordem, no sentido da peça, né? Para que aquilo, porque aquilo, em que hora que faz, em que hora que não faz, para ter realmente uma compreensão, um respeito em relação às outras religiões, às outras denominações, às outras experiências místicas, essa questão dos materiais, da matéria-prima, da ritualística ser realmente um aspecto muito importante nas celebrações. E aqui não é diferente, isso é muito valorizado. Ok? Seguindo aqui, a epístola não é acompanhada pela mesma tremenda efusão que o evangelho. Nem tem o mesmo esquema mecânico associado, mas não obstante é uma efusão definida e, naturalmente, já que o que será lido é uma parte da Bíblia, olha que interessante isso aqui eu achei muito legal. Já que o que vai ser lido é uma parte da Bíblia, está ligado com o corpo de pensamento que é por trás desse volume da tradição sacra. Então, aqui também ele está mencionando que cada etapa, o evangelho, essa leitura da liturgia, a epístola, o credo, cada um desses movimentos, através da liturgia, ele vai compor de uma certa forma, de um tipo e de uma quantidade de efusão de energia. Só que o que ele está falando aqui, que eu achei muito interessante, é a questão, uma vez utilizado a Bíblia como fonte de leitura, esse material, essa fala, ela está diretamente conectada o quê? Com o corpo de pensamento que há por trás do volume dessa tradição sacra. Ou seja, aquilo que está aqui no plano físico, o livro, a obra, na verdade, ele está conectado a uma fonte superior. O hermetismo, né, falando aqui, assim como é em cima, embaixo é em cima, nós estamos falando realmente do plano astral, de todos os planos superiores, que tem a sua fonte, o mundo das ideias, o mundo inteligível, o mundo sensível. Nós estamos falando aqui realmente dessas dimensões, no qual a Bíblia, ela vai trazer o que? Dentro do plano astral, dentro vamos falar do inconsciente coletivo, você vai trazer todo um arcabouço de forma e de energia vinculada a essa obra. Ok? Bem, então é isso. Chegamos aqui mais uma etapa da etapa 2 agora, da ritual litúrgico, da nossa ciência dos sacramentos. E aí eu agradeço a você por ter chegado até aqui e me colocando à disposição para estar com você e seguindo essa jornada, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.